Shalom, shalom, graça e paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia, uma ótima semana na presença de Jesus, amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 18. Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Olha só que interessante. Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior do reino dos céus? Então os discípulos queriam saber o que era sucesso no reino. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converter e não vos tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino de Deus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Olha só, como é então ter sucesso no reino de Deus, no reino. Primeiro, nos tornar como criança. Mas e como, pastor, se tornar como uma criança? Como se tornar como uma criança? Primeira coisa, simplicidade. Uma criança, ela é simples. O que é simplicidade, pastor? Se alega um pouco. Se a criança se alega um pouco, você compra um brinquedo para ela, ela está feliz. Às vezes, se ela não tem brinquedo, ela inventa um brinquedo com uma garrafa, sabe? Para ela, uma roupa tá bom, né? Ela não precisa de um monte de coisa. Então, ela é simples. Segunda coisa, contentamento. A criança, ela vive o hoje. Ela brinca hoje, ela está feliz hoje. Ela não fica preocupada com amanhã, com depois. Terceiro lugar, integridade. O que é integridade? Integridade é ser inteiro, sabe? É o que você. A criança, ela não mente. Ela é o que ela é na casa, ela é na frente dos outros, na rua, sabe? É você inteiro. Quando você está em casa, quando você está na igreja, quando você está na rua, no seu trabalho, você é o mesmo, você é inteiro. E quarto, humildade. O que é humildade? É reconhecer que você é pequeno, que você é dependente. É reconhecer que eu sou pequeno, que eu preciso de outras pessoas, que eu preciso de Deus, que eu sou dependente de Deus. Isso é se tornar uma criança. Versículo 5, então, quem recebe um, recebe a mim. Então, Jesus aqui, ele eleva o valor das crianças. Por quê? Porque naquela época, irmão, é, as mulheres e as crianças não eram valorizadas. Por quê? Porque elas não tinham poder de trabalho, né? Só quem trabalhava eram os homens, só quem podia trabalhar eram os homens. Então as crianças e as mulheres eram meio desvalorizados. Então aqui Jesus eleva o padrão das crianças. Quem é que tem uma constituição que defende eles? Que defende só eles? Criança, não tem o estatuto da criança e do adolescente? Por quê, irmão? Por causa disso aqui, ó, por causa dos princípios bíblicos. Porque foi Jesus que falou e elevou o padrão das crianças. Então eles fizeram constituição, foi baseado na palavra de Deus, no princípio de Deus. Por isso que hoje nós temos o estatuto das crianças e dos adolescentes. Olha só que interessante. Então Jesus valorizou. 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do que pela qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta o lança fora de ti. E melhor entrar na vida manco, aleijado, do que com os dois pés ou duas mãos e serem lançados no inferno, no fogo eterno, inferno. Olha só, aqui, vamos ler até o 9 aqui também. Se um dos olhos te fizer tropeçar, arranca fora de ti. Melhor entrar na vida como um dos seus olhos do que com os dois ser lançado no inferno de fogo. Bom, o que Jesus está falando aqui, nos ensinando? Não somente cortar tudo aquilo que me faz pecar, cortar tudo aquilo que me leva a pecar. Então não é só parar de pecar. Parar de pecar é bom, mas nós devemos eliminar aquilo que me leva a pecar. Olha só, ele fala das mãos. Então, o que é as mãos? Aquilo que te faz pecar. Aquilo que você faz é pecado? Para de fazer. Corta da tua vida. Pés, aquilo que te leva a pecar. Aonde você vai? Aonde você está indo? É pecado? Então corta. Para de ir. E olhos, se os teus olhos te fazem tropeçar. Ou seja, o que você está vendo te leva a pecar?
corta da tua vida. Arranca. 10. Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque vos afirmo que se os anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que é isso? As crianças são protegidas, guardadas por Deus. Então, crianças são protegidas, então cuidado. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Agora Jesus vai entrar numa outra porção. Vai falar sobre a ovelha perdida. Que nos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 e procurará a que se extraviou? Se porventura a encontrar em verdade, vos digo que maior prazer sentirá por causa daquela que se perdeu do que as 99 que ficaram. Assim vos também não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só pequenino. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Tem alguém que você conhece, irmão, do seu ciclo de amizade, alguém que se perdeu? Tem alguém que se perdeu, que você lembra assim? Jesus está falando, vai atrás. Tem alguém que você vê, sente falta, que parou de ir nos cultos? Você tem ido atrás? Você tem buscado essa ovelha perdida? Agora, como ir atrás? Não é de qualquer jeito, irmão. Primeira coisa aqui, ele vai ensinar como ir atrás dessa ovelha que se perdeu. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para depoimento de 2 ou 3 testemunhas e toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considerai como um gentil ou publicano. Como buscar uma ovelha perdida? Alguém que se perdeu? Como um pastor. Como um pastor que busca a ovelha. E que se ele, seu irmão, pecar, olha o que a palavra de Deus diz. Repreenda ele em particular. Primeira coisa, se teu irmão pecar, e não só, e olha só, contra ti também. Se tem alguém que te ofendeu, repreenda ele. Mas esse repreender não é para você ir brigar com essa pessoa, mas para você conversar com ele. E não com os outros. Olha, fulano machucou, ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo para mim. Não, é você e a pessoa. Você vai lá e fala com ela. Conserta com ela. Se ela não te ouvir, se ela te ouvir, você ganhou o irmão. Se ela não te ouvir, ela vai falar, ó, se porém não ouvir, pega 2 ou 3 testemunhas. Mas não é para você ir lá com essas 2 ou 3 testemunhas para acusar também. Mas é para que essas 2 ou 3 testemunhas falem também, olha, o que você fez é errado. Olha, o que você está fazendo vai contra os princípios de Deus. Então nós estamos aqui como testemunha para te ajudar a voltar para os caminhos do Senhor, para te ajudar a voltar para a igreja, para te ajudar a voltar. É isso, entendeu? Então leve as testemunhas. Então, irmão, a maior tristeza de um pastor, irmão, é uma ovelha se perder. Sabe, a gente faz de tudo para não perder uma ovelha, mas é triste, irmão, quando ela se perde. E terceiro, se mesmo assim ela não atender, expõe a igreja. O que é expor a igreja? Levar a igreja. Falar com os líderes, né? Falar com os pastores, com o discipulador dessa pessoa. Uma tentativa de conseguir, né? De recuperar essa pessoa. E quarto, se não der certo, então considera como gentil e publicano. Ou seja, se você tentou falar, se testemunhas te ajudaram e não conseguiu, se a igreja, levando para a igreja, para os líderes, não resolveu, então desconsidere ele como seu irmão. Considere ele como um gentil publicano, ou seja, não considere mais como irmão. E em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui, irmão, Jesus está mostrando o poder da igreja em ligar pessoas no céu e o poder da igreja em desligar as pessoas do céu. Olha o poder que tem a igreja. 19. Em verdade vos digo, se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se lhes concedida por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará no meio. E também vai falar sobre o poder da concordância. Além do poder da igreja
o poder da concordância onde tiver 2 ou 3 pessoas. Então, qual que é a minha função ou a minha e a sua, desculpa, irmão, o meu e o seu interesse aqui, que nós temos que buscar? Qual o interesse que nós temos que buscar? O desejo de Deus, o desejo do coração de Deus, do céu, e nós temos que descobrir e buscar junto em família, junto em igreja, juntos declarar aqui na terra para ser ligado no céu. Eu e você devemos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família e começar a declarar sobre essa palavra para que seja ligado no céu. Viu o poder quando você ora com seu marido, com os seus filhos em casa? 21. Então Pedro aproximou-se lhe perguntando: Senhor, aqui vai entrar uma outra porção sobre perdão. Quantas vezes, tá, pastor, assim, Pedro chegou para Jesus: Jesus, tudo bem, você está falando aí que eu tenho que buscar a ovelha, que eu tenho que perdoar, mas e quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Pedro vai falar assim: até 7 vezes. Por quê? Porque na lei é considerado assim, né? Aí Pedro quis parecer espiritual. Não, né? A lei acho que falava 3 vezes que tinha que perdoar. E ele excedeu, né, a lei. Ele achando que Jesus ia falar: nossa, Pedro, você é espiritual, Pedro. 7 vezes, Pedro, não precisa tanto. Aí Jesus vem e fala: respondeu-lhe Jesus: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 490. Então Jesus não está falando aqui que se você perdoar 490 vezes, aí 491 você tem que cobrar até irmão. Não. Que Jesus está falando que o perdão é ilimitado. O perdão para o seu irmão é ilimitado. Por quê? Porque o nosso perdão com Deus também é ilimitado. Olha só, pois o reino dos céus é semelhante a um rei, daí Jesus vai explicar, através de uma palavra, de um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei é Deus, os servos somos nós. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, era considerado, se fosse calcular hoje, mais ou menos 3 bilhões. Era muito dinheiro, era uma dívida impagável. Hoje pode ser que 3 bilhões alguém possa dever, né? Alguém que faliu uma empresa, alguém que tem uma dívida alta, pode ser que deva 3 bilhões. Mas naquela época, irmão, 3 bilhões era muito dinheiro. Era 10.000 talentos, um talento era um dia de serviço, era 60 denários. Era um dia de serviço. Então era muito, muito, muito dinheiro. Então, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuiu, até que a dívida seja paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou embora e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo, encontrou-lhe um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários era 100 dias de serviço, de mais ou menos 5.000 reais. Agarrando-o, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Olha só, ele falou a mesma coisa que o servo tinha falado para o rei. Esse conservo usou: ser paciente comigo que eu te pagarei toda a minha dívida. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Olha só, o rei é Deus, o servo é nós. A dívida, essa dívida impagável é o que, irmão? É o pecado. É o pecado. Que só quem pode perdoar é Jesus. É uma dívida impagável. Não tem como a gente pagar o pecado que nós cometemos. Não tem. Então aqui diz que o rei perdoou a dívida. O que é isso? É a salvação. O que é a salvação? A salvação é do quê? Pela graça. Eu não compro a salvação. Então olha só essa parábola. A salvação é de graça. A dívida perdoada é a salvação, é a graça. E o conservo aqui é o nosso próximo. Será que nós não somos igual esse servo que pedimos perdão para Deus pelos nossos pecados e Deus nos perdoa, mas quando o nosso irmão peca contra nós, quando o nosso irmão nos ofende, nós queremos que ele pague.
Nós queremos que ele pague. Será que nós não somos assim? 31. Vendo os companheiros o que havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor chamou que lhe disse: Servo malvado, perdoei-te a dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu também compadeci de ti? Olha só o que o rei vai falar. Olha só o que Deus vai falar para mim, para você. Ei, eu não te perdoei os teus pecados. Você não vivia na prostituição, nas drogas, na bebedice, na mentira, e eu te perdoei, te dei a salvação? Vai, por que você não faz com o teu irmão que apenas pisou no seu calo? Com o seu irmão que às vezes errou contra ti e você não perdoa ele? 70 vezes 7. Indignamente o Senhor entregou aos verdugos. O que é isso aqui? É a condenação, e até que ele pagasse da dívida. Assim também meus Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Então nós precisamos reconhecer, irmão, o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa dívida, o tamanho do nosso erro que nós cometemos. E nós temos que receber, através da graça, o perdão do Rei. Quem muito ama, quem muito perdoado, muito ama, irmão. Então, se você foi muito perdoado, você também tem que amar o seu próximo e repetir com ele o que foi feito com você. Repetir com você. Esse homem ele foi condenado, irmão, não por causa da dívida. Esse homem foi condenado porque ele não repetiu com o seu irmão, com o seu próximo. Quantas vezes nós fazemos assim? Queremos o perdão de Deus, queremos as coisas de Deus, mas com os nossos próximos nós não repetimos. Que você possa refletir nisso, meu irmão. Que nós possamos cumprir a missão pela qual nós fomos colocados. Perdoa seus pecadores, seus devedores, melhor dizendo. Aqueles que devem para você, aqueles que fizeram mal para você. Libera essa pessoa, não fica carregando essa mágoa no seu coração, não. Deus tem um plano na sua vida. Deus te abençoe. Um abraço. Fé com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus possa lhe usar. Que você possa ser um resgatador das ovelhas perdidas do Pai. No nome de Jesus.